Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Que maravilha, né? Poder compartilhar a palavra de Deus com meus amados. É uma palavra que Deus, primeiro, quando a gente vai falar algo para a igreja do Senhor, primeiro Deus fala com a gente. Não é, pastora Elisângela? Primeiro Deus nos confronta, Deus nos conforta, Deus vai falando conosco e vai trabalhando e vai construindo toda aquela mensagem dia após dia. Desde o dia que a gente é proposto para nós trazermos uma palavra para a igreja, Deus vai falando com a gente, ó, fala esse ponto, não, fala esse aqui não. Aí vai assim, trabalhando, construindo toda uma mensagem que a gente irá transmitir para o povo de Deus, esse povo seleto, esse povo amado, querido, né? Esse povo que está aqui para ouvir de Deus, está aqui para alimentar sua alma, que saiu de casa com propósitos maravilhosos, propósitos definidos aí no coração. Eu vou para a casa de Deus para adorar, eu estou alegre, eu vou honrar o nome do meu Senhor, vou ali bendizer o nome do Senhor e eu vou aprender mais com Ele, não é isso? O Senhor tem sempre a nos ensinar, não é verdade, meus amados? E hoje eu vou começar com uma perguntinha e depois nós vamos tentar responder algumas perguntas e tentaremos respondê-las à luz da palavra de Deus, tá? E a primeira pergunta que eu faço, e fiz para mim também. O que fazer, gente, quando nós estamos diante de uma luta, diante de uma crise, a qual a cada dia vai se tornando mais potencializada? Ou seja, ela vai crescendo, aquela crise, aquela situação, uma situação que não começa assim de um jeito assim até suportável, mas aquela situação vai tomando uma dimensão tão grande e a gente fica a se perguntar, o que fazer diante disso? Já aconteceu com você, meu amado? De você, meu Deus, eu estava assim, tal, já estava tão difícil e agora o negócio complicou mais ainda. Eu creio que com todos nós já aconteceu, em vários aspectos de nossas vidas, não é isso? Um dia, João Marcos, né, a palavra que eu vou trazer para vocês está no livro de Marcos. Eu vou falar um pouquinho sobre o que João Marcos sentiu ao escrever Marcos, o livro de Marcos. Em que período ele escreveu, o que estava acontecendo com o povo para que ele elaborar todo aquele conjunto de conselhos, todas aquelas palavras para liberar para aquele povo. João Marcos, irmãos, ele foi o autor do livro de Marcos. Ele era um jovenzinho e ele acompanhava Pedro, Barnabé, acompanhava Paulo. Inclusive, ele era uma espécie de secretário de Pedro. Então, ele não viveu na época de Jesus Cristo, certo? Mas ele foi coletando aquelas informações que ele via e que ele ouvia acerca de tudo aquilo que Jesus fazia. E ali ele foi guardando aquelas informações e um dia, o tempo foi passando, já era mais ou menos no ano 50 e todos, quase 60 depois de Cristo. Aí Deus permitiu que ele avançasse espiritualmente, que ele crescesse espiritualmente. Então, ele passou a liderar a igreja em Jerusalém. Só que ele, passando a liderar essa igreja em Jerusalém, foi numa época muito difícil, gente. Foi na época em que quem era o imperador de Roma era Nero. Aquela figura que todo mundo já conhece o nome. O Hitler da época. Podemos dizer assim, que o homem que gostava de maltratar os cristãos. O homem que tinha prazer em destruir pessoas que professavam o nome do Senhor Jesus. Aquele homem era terrível. O contexto social daquela época estava terrível. Os irmãos que aceitavam Jesus estavam sofrendo muito. As dores, as frustrações, prisões, açoites, morte. Aquele homem tinha prazer em maltratar o povo de Deus. E aí, quando Marcos escreveu esse livro aqui, ele teve esse intuito de alguma forma, aliviar toda aquela tensão daquele povo que estava sofrendo demais. E ele, então, teve a ideia de escrever. E o livro de Marcos tem peculiaridades importantíssimas, é um livro extremamente prático. Ele fala mais do que Jesus fez do que o que Jesus falou. Tá? É um livro prático.
e ele retrata episódios, às vezes, não numa sequência. Às vezes, Marcos está narrando um fato, aí você está preso àquele fato, de repente, abruptamente, ele para, aí entra em outro, aí depois volta nele, entendeu? Marcos tinha essa característica. E outra coisa, outra peculiaridade, é que Marcos fez questão de registrar os milagres de Jesus Cristo. Lá no livro de Marcos, são registrados cerca de 18 milagres de Jesus, porque o povo precisava de estabilizar-se mais espiritualmente. Aquele povo que iria, os leitores daquele livro, vivendo aquele momento, aquele povo precisava de palavras de ânimo, porque o momento era tenso. E como é que a gente adquire ânimo? Diante de testemunhos, não é isso? Diante de fatos que a gente, poxa, estava difícil, mas Deus fez isso. Poxa, a situação estava terrível, mas Deus fez isso, aquilo, outro. E isso vai criando o quê? Vai criando fé na gente, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E a fé é construída, gente, em nossos corações, a partir daquilo que a gente ouve, a partir daquilo que a gente testemunha. Quando você vê um testemunho do irmão, isso edifica ou não a tua fé? Pelo menos a minha edifica. Não é, irmãos? Então, isso foram as razões pelas quais João Marcos escreveu esse livro. E hoje nós vamos ver uma das histórias, né, que estão registradas nesse livro. Fatos que aconteceram na época de Jesus, mas que foram escritos depois. E esses fatos, o Senhor veio trazer para nós também. Tá, irmãos? Hoje o Senhor veio trazer para nós podermos responder essa pergunta. O que fazer quando a situação está difícil e pior ainda? O que fazer? Aí, vamos para o nosso texto, né? Para ver o que o Senhor quer falar conosco. Isso aconteceu quando os fatos aqui aconteceram, né? Quando Jesus ainda estava cumprindo seu ministério. Ali em Cafarnaum, ali naquelas regiões da Galileia, viu? E esses fatos ocorreram e foram registrados com muito carinho, porque Deus queria falar com aquele povo e hoje Deus quer falar conosco. Amém? Porque hoje nós estamos num contexto que não é muito fácil, não é verdade? Será que o contexto de hoje é diferente daquela época? Será que não sofremos afrontas, perseguições, lutas, rumores difíceis, notícias ruins que nos apavoram? Não é verdade? Talvez de um jeito diferente, mas nós também somos afetados por notícias ruins, por situações que podem nos desestabilizar. Então, vamos ver o que a gente aprende hoje? Vamos lá? Abramos nossa Bíblia no capítulo 5 de Marcos, versículo 21 em diante. Por favor. A palavra nos diz assim. Ele também se encontra lá em Marcos e em Lucas. Apenas João não relata esse fato, tá? Tendo Jesus, a partir do 5, 21, Marcos. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Como eu disse, o Marcos, ele às vezes para e a gente pensa que a história vai continuar e aqui ele para, tá? Só que ele vai continuar no versículo 35, vamos lá? Porque outro fato acontece aqui no meio, tá bom? Aí ele vai continuar aqui no versículo 35 e diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando com a pessoa que é do episódio anterior, que a gente vai ver depois, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo: tua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, somente creia. E não deixou que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, e João, que é o irmão de Tiago. Aí, quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu todo aquele alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então, entrou e disse: por que todo esse alvoroço e lamento?
A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou a criança pela mão e disse, Talita cumi, que significa, menina, eu te ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém? Então está aqui a história, uma das histórias que Marcos usa para confortar aquele povo e que Deus usa para nos confortar hoje, tá bom? Vamos ver que lições podemos abstrair desta linda narrativa. Amém? Então vamos lá. Eu vou falar algumas lições que, ao ler esse texto, entraram fortemente em meu coração, tá? E a primeira lição que eu tirei para a minha vida e sei que vai servir para muitos aqui, é que diante da crise, nós devemos ter atitude. Atitude. Nós não podemos ficar paralisados diante da crise. Porque tem gente que não esmorece. Quando o problema está difícil, aí parece que acaba tudo. Esmorece, não tem forças para buscar o socorro, e ali para. Só que esse homem de Deus aqui, o Jairo, esse homem que ainda era um, digamos assim, ele era um dirigente da sinagoga. E quem dirigia a sinagoga, gente, ele era um religioso, mas ainda não estava convertido ao cristianismo, possivelmente. Possivelmente dentro do seu coração, mas o seu trabalho estava mais voltado para a sinagoga. Ele cuidava da parte administrativa da sinagoga, e ele cuidava também de assuntos do que acontecia ali, toda a liturgia, tudo que acontecia ali dentro da sinagoga. E esse homem se prostra diante de Jesus. Ele se prostra, digamos assim, ele se desprende, ele se desfaz de todo o seu status social, religioso, algum fato que o deixasse vaidoso, porque ser dirigente de uma sinagoga era um cargo de relevância. Ele tinha muita importância perante a sociedade, né? Ele era um homem muito importante. Então, mas ele se prostra diante de Jesus, porque a situação na casa dele não está fácil. Ele vai contar para Jesus como é que está a situação na casa dele. Ele se vê diante de uma crise terrível. A Bíblia diz que a filha dele estava muito doente, à beira da morte. Mateus, que talvez fosse um pouquinho exagerado, está registrada essa história também em Mateus. O Mateus diz que a menina já tinha morrido, mas eu vou acreditar aqui que a menina estava à beira da morte, porque está escrito tanto aqui em Marcos quanto em Lucas, e Marcos tinha muita informação, porque Pedro estava lá no dia de muitas coisas que aconteciam nos dias de Jesus. Pedro estava junto e ele tinha muita informação de Pedro. Então, a menina estava à beira da morte e ele se prostrou diante do Senhor. Gente, se prostrar diante do Senhor é reconhecer que Deus tem poder, tem domínio sobre tudo. É nós reconhecermos que nós conseguimos com Ele, que é dono de todas as coisas. E aquele Jairo sabia que todo o poder estava nas mãos do Senhor. Ele conhecia sobre o Senhor Jesus. Talvez ele ainda não professasse a fé. Possivelmente ele fosse um fariseu, porque dirigentes das sinagogas muitas vezes eram fariseus. Mas ele era um homem que tinha muito conhecimento acerca de Jesus. Sabe por quê? Porque muitas vezes ele encontrou Jesus ali na sinagoga. Muitas vezes. Inclusive, lá em Lucas relata que um dia Jesus pegou o livro e leu lá em Isaías 61, lá dentro da sinagoga. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor me enviou para dar vista aos cegos, para curar. E Deus foi. Com certeza ele ouviu. Como eu disse, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Com certeza ele ouviu. Com certeza ele viu um dia que entrou um homem na sinagoga com a mão mirrada. E ele viu, com certeza, é possível que ele tenha visto Jesus falar: menino, estende tua mão, tu está curado, aleluia. Então, o Jairo tinha, experiências de ouvir e de contemplar os milagres do Senhor. Com certeza ele ouviu que há pouco Jesus tinha parado a tempestade,
Daqui a pouco Jesus tinha libertado um homem possesso de demônios, o gadareno, e dado a ele uma vida sã, sanidade mental, para que ele se tornasse até um evangelista ali em Decápolis. Tudo isso vai construindo a fé num homem, né? Então ele se prostrou aos pés do Senhor Jesus com convicção, com fé e humildade. Não é verdade? Olha o que ele disse para Jesus. Vê se não está inserido uma fé aqui, ó. Ele disse assim: vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Viu? A fé daquele homem? Aí você diria, mas ele está dando uma receita para Jesus, tem que ser desse jeito. Não, Jesus olhou para a fé no coração daquele homem. Jesus não olhou para a sua condição religiosa ou social. Jesus olha para a nossa fé, que é um elemento essencial para que os milagres aconteçam na nossa vida. E Jesus, então, foi com ele. Foi com ele, olha, Jesus se dispôs. Jesus se dispõe aí conosco, quando a gente convida Jesus para ir até nossa casa, aleluia, Jesus, para ir até o nosso problema, para vir até a nossa vida, Jesus não se opõe, entenderam? Jesus não se opõe, ele foi, aleluia, Jesus, glória a Deus, ele foi. Só que no caminho, o que aconteceu? Todo mundo já conhece. Jesus ali no seu ministério, era gente buscando cura, buscando milagres, e o povo apertando Jesus. De repente, Jesus sente um toque de alguém. Sai virtude de Jesus e aquela mulher rouba a cena. Jairo agora. E agora, Jairo? E agora, Jairo? A mulher está roubando a cena. E agora? Será que Jesus vai chegar na casa de Jairo? Será que Jesus vai esquecer do problema de Jairo? Irmãos, Jesus tem tempo para todos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E ali toda aquela história da mulher hemorrágica que os irmãos conhecem, que depois a gente pode conversar sobre esse episódio, tá? Esse episódio de cura maravilhosa. A fé dela foi diferente aqui da fé do Jairo. O Jairo queria que Jesus fosse lá na casa dele e tocasse na filha dele, para ela viver. Essa mulher não, já estava 12 anos sofrendo. A idade da menina, engraçado, né? A idade da menina, aquela mulher estava sofrendo desde que aquela menina nasceu. Que a menina de Jairo tinha 12 anos. Aí o que ela fez? Para ela bastava tocar em Jesus e pronto. Na orla do vestido de Jesus, da roupa de Jesus. E pronto. Mas para Jairo era diferente. Para o centurião, bastava uma ordem de Jesus e acontecia o milagre. Então, nós cremos de jeito diferente, mas Deus age, aleluia, Jesus. O importante é que Deus age na nossa vida. Glória a Deus, meus irmãos. Deus age. Na cabeça de Jairo, Jesus tinha que tocá-la na filha dele. Aleluia. E lá se foram acontecer esse episódio. Irmãos, aí a gente aprende outra lição. Que no meio da nossa caminhada, enquanto a nossa bênção não chega, na trajetória da nossa bênção podem acontecer fatos que possivelmente nos desestabilizem, não é verdade? O que você faria ali no lugar do Jairo? Puxa vida, eu estou com tanta pressa, minha filha está quase morrendo, e agora Jesus para e conversa carinhosamente com essa mulher, e tal, e liberou a cura para ela. E agora, meu Deus, aí a cabeça dele estava só lá na filha. Eu como mãe, você como pai. Daria ou não daria um friozinho na barriga? Meu Deus, e agora vai atrasar a minha bênção? Não devemos nos preocupar com aquilo que acontece na trajetória da bênção. Porque Jesus chega lá onde a gente pede. Chega na tua casa, chega na minha casa, chega na nossa vida, aleluia! Nada impede o agir de Deus. O que a palavra de Deus diz? Operando Deus, quem impedirá? Não é isso, meus irmãos? Ninguém impede o agir de Deus. Então vamos lá, Jesus, vamos caminhando. E aí toda essa situação passa, né? Toda essa situação passa. Mas de repente, como eu disse, às vezes o negócio está tenso e fica mais tenso ainda. Enquanto Jesus está conversando ali com a mulher, concluindo aquele milagre, alguém chega da casa de Jairo e diz: Jairo, para de incomodar o mestre. Para tudo agora, para. Tua filha morreu. Meu Deus do céu, e agora? Gente,
Jairo poderia, naquela hora, até dar um ataque cardíaco, um ataque fulminante. E pensar assim, ai, logo eu vi. Demorou, minha filha morreu. E agora? Não, mas Jesus não deixou nem Jairo assimilar muito essa notícia. Jesus não deixou. Jesus o confortou de imediato. Aleluia, Jesus. Porque as más notícias, quando nós estamos perto de Jesus, elas se tornam leves. Sabe o que Jesus falou? Crê somente, Jairo. Sabe o que é crer? Crer. Primeiro ele fala assim, não tenha medo. Não tenha medo. Como não ter medo numa situação dessa? Meu Deus do céu, minha filha agora está morta. Como é que eu não vou ter medo? Como é que eu não vou ter medo do meu futuro? Jairo poderia pensar. Agora eu não tenho mais esperança, eu não vou ser mais vovô, não vou ter posteridade. Era a filha única dele. Não é isso? Ele poderia pensar mil coisas, mas Jesus interrompe. Ó, calma, Jairo. Não tenha medo. Não tenha medo. Crê. Essa palavra crer está no imperativo, tá? No imperativo. No presente do imperativo, que indica, sabe o quê? Continue crendo. Aleluia. Continue crendo apesar da adversidade. Vamos caminhar para a sua bênção. Continua crendo. Não pare de crer. Aleluia. Não deixa nada parar você. Nenhuma notícia ruim, nenhum diagnóstico ruim, não deixa. Não deixa. O médico disse assim, não tem mais jeito. Nós já fizemos de tudo e não tem mais jeito. Crê somente, porque o que prevalece é a palavra de Deus. A gente às vezes dá muita importância para a palavra das pessoas. E a gente esquece de dar importância para as palavras que vêm do dono da vida, daquele que é todo poderoso, criador dos céus e da terra, daquele que tem todo o domínio sobre tudo. E Jesus falou para ele crer somente e não ter medo. Tudo bem, gente, o medo é um mecanismo comum na nossa vida, a gente tem medo, Deus colocou em nossa vida, o medo é um modo que Deus colocou para nós nos, digamos assim, para não nos sermos tão afoitos. Por exemplo, a criança vai colocar o dedinho ali na tomada, a gente vai deixar, a gente tem que criar nela um medo, porque se ela triscar o dedinho dela ali, ela vai levar um choque. Então, o medo, às vezes, é uma defesa natural também, que Deus colocou em nós. E ali, mas Deus não queria que Jairo tivesse medo daquela situação, embora tivesse bem tensa, era tensa, mas Jesus falou, calma, tenha medo não, crê somente. E lá em Lucas, ele ainda acrescenta, porque eu vou curar a tua filha vai ser curada. Então, Jesus deu uma palavra assim de ânimo, inserida, juntamente com uma palavra, uma promessa. Uma promessa, gente. Glória a Deus, segura aí para você. Jesus tem para você uma palavra de ânimo e uma promessa. Aleluia! Quando Jesus promete, ele cumpre. Ele não é um político, ele não é homem para que minta. Se ele prometeu algo na tua vida, ele vai cumprir. Então Jairo segurou aquela palavra no seu coração e não se desmoronou, não se desestabilizou diante daquela palavra negativa que vieram dizer para ele, para não incomodar mais o mestre. Quantas pessoas às vezes chegam diante de nós e falam, para desse negócio de crente, para desse negócio de Jesus, tem mais jeito não. Tem mais jeito não, está decretada a tua derrota. Não aceite, porque Jesus disse, crê somente, continue crendo, aleluia, a vitória é tua, a vitória é minha, amém, meus amados? Aleluia. Glória a Deus. E continuaram a caminhar. E Jairo com aquela palavra forte, ó, o inimigo vinha, deixa Jesus para lá. Tenta mais não, deixa para lá. Igual o inimigo às vezes fala para nós, né? Deixa para lá, isso aí não tem jeito mais não. Deixa, esquece, não tem jeito não. Mas Jairo não foi bobo não. Ele guardou no coração dele as palavras de Jesus. Aleluia, porque só Jesus tem as palavras certas para nós. Glória a Deus. Chegando perto da casa de Jairo, aí aquelas músicas, aquele alvoroço todo, aquela gritaria. Ali o ato fúnebre da menina. Eita, meu Deus.
Jairo deve ter pensado, ixi, acabou mesmo. A hora de choro, de lamento. Irmãos, na hora da dor, do ápice da nossa dor, continua crendo, aleluia, Jesus. Continua crendo, porque aquele alvoroço ali ia parar, porque está chegando agora, não é o homem que vai enterrar aquela menina, não. Quem está chegando ali é aquele que disse assim, eu sou a ressurreição e a vida, aleluia, eu sou a vida, é o autor da vida que estava chegando naquele momento fúnebre. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus chega lá onde a nossa dor está maior, está mais intensa, está mais, digamos assim, está numa mais potente. Jesus chega e Jesus fala, de imediato fala para aquele povo, ó, gente, Jesus querendo confortar aquele povo. Gente, ó, a menina não está morta, ela só dorme. Ou seja, Jesus quis dizer assim, a morte para mim é só um sono, aleluia. As coisas mais difíceis para Deus, para nós, são nada para Deus, aleluia, Jesus, aleluia, glória a Deus, é só um sono. Jesus quis acalmar todo aquele ambiente de choro, de desespero, era gritaria chamando o nome da menina. A menina, o nome dela não era Talita, não, tá? Alguns dizem que era... Não, Talita é a expressão que Jesus usou para acordá-la, tá bom? Que significa, menina, levanta-te. Vamos lá, depois vou falar isso. Então, vamos lá. E então, Jesus chega e tenta acalmar. Gente, Jesus não acalmou a tempestade? Acalmou? Jesus tenta acalmar nosso coração também, quando a situação está bem tensa, sabe? Ele tenta acalmar a gente. Meu filho, para, calma, calma. Está difícil, mas eu estou aqui contigo. Aleluia, eu cheguei. Aleluia, eu estou aqui. E ali Jesus tenta apaziguar toda aquela situação, acalmar aquele alvoroço. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Gente, mas nem todos se sentiram confortados com aquela palavra de Jesus. Alguns começaram a criticar. Está doido? A menina está morta e ele está dizendo que ela dorme. Oh, está doido. E continua aquele chororô. E as carpideiras chorando, né? Que era aquele povo contratado para chorar em enterro, sabe? Aquele chororô, aquele teatro, todo aquele teatro. Tinha gente chorando com sinceridade. Mas tinha gente que estava, eu acredito que estava até com óculos escuros para ninguém ver que ela não estava nem chorando. As carpideiras eram contratadas para chorar em atos fúnebres ali naquela época. Até os pobres, às vezes, tinham oportunidade de ter essas pessoas para, entre aspas, animarem não, tornarem aquele ambiente próprio. Então, realmente, era um ambiente assim, de muito choro, muito teatro e muita tristeza. E exalando cheiro de morte. Oh, meu Deus do céu. Exalando cheiro de morte. Aí Jesus chega e exala um bom perfume, porque Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron. Jesus chega, calma, vamos acalmar. Mas a zombaria tomou conta. A zombaria tomou conta. Está doido, esse Jesus está doido, a menina está morta mesmo, está vendo? Eita, Jesus. Sabe o que Jesus fez, gente? Jesus mandou que se retirassem todos aquele alvoroço. Vamos desmanchar todo esse alvoroço aqui. Vamos desmanchar aqui. Vamos retirar quem não crê. Vamos retirar quem está fingindo. Vamos fazer uma organização aqui nesse ambiente. Irmãos, às vezes o milagre vai chegar na nossa vida, na nossa casa, mas Jesus precisa fazer alguns ajustes antes. Tá bom? Alguns ajustes precisam ser feitos. Algumas coisas precisam ser ajeitadas na nossa vida, na nossa casa. Vocês viram que as carpideiras eram pessoas contratadas para chorarem no enterro? Elas foram retiradas. Porque às vezes Jesus encontra em nossas vidas, em nossa casa, alguma coisinha que é fingimento. Alguma coisinha que não é tão transparente na nossa vida. Aí Jesus, ó, vou tirar isso.
Jesus tirou aqueles que zombaram também. Ou seja, às vezes, Jesus tira os resquícios de incredulidade para operar na nossa vida. Às vezes a gente não duvida, gente. Não vamos ser hipócritas. Às vezes a gente duvida sim, porque nós somos humanos. Dada a situação, dado o momento, a gente, deixa eu ver aqui, para mim não prender vocês, tá? Dada a situação, dado o momento, às vezes a gente se perde e fica assim incrédulo diante daquela situação, né? De tanto o povo dizer, tem mais jeito não, já morreu. Aquelas vozes ruins na cabeça. Aí parece que a gente absorve aquilo, né? Será que é verdade mesmo? Vai que é verdade. Aí Jesus tira esse pozinho velho, ó. Vamos tirar essa incredulidade. Vamos crer. Se creres, verás a glória de Deus, aleluias. Lázaro já estava 4 dias morto, mas Jesus foi lá e não ressuscitou. Essa menina tinha morrido há pouco tempo. Até porque lá naquela região não podia ficar muito tempo com o morto, não. Porque era um lugar muito quente, podia acontecer a decomposição. Não podia ficar muito tempo, não. Entendeu? Jesus não chegou atrasado. Jesus chega na hora certa porque ele quer caprichar no milagre. Aleluia? Às vezes ele quer caprichar mais no nosso milagre e ele deixa a gente passar por processos dolorosos, às vezes. Entendeu? Não fique chateado, não, tá? Quando você tivermos que passar por alguns processos dolorosos na nossa vida, não fique chateado. É Jesus trabalhando para aprimorar a nossa fé. Tanto que Jesus deixou Jairo ver a mulher ser curada só de tocar nele. Será que isso não ajudou a construir a fé de Jairo? Gente, Jesus é muito lindo e perfeito. Aleluia, Jesus, anima-te. Anima-te, meu irmão, crê somente, acredita, embora as circunstâncias sejam todas não favoráveis para você e para mim. Entendeu? Embora as vozes continuem a ecoar no nosso ouvido, já morreu, não incomode o mestre, continua crendo, tá bom? E aí o que aconteceu? Depois de preparar todo aquele ambiente de organização, que Jesus gosta de organização, né, gente? Tanto que nesse mesmo livro tem uma hora que Jesus vai multiplicar os pães e os peixes. Ele fala para os discípulos assim, ó, organiza esse povo, está muito bagunçado, eu vou fazer um milagre, mas vamos organizar isso aqui primeiro. Vamos lá, coloca de 100 em 100, de 50 em 50. Depois que Jesus organizou todo aquele ambiente, ele fez o milagre, multiplicou o pão e o peixe. Então, às vezes, Deus precisa fazer alguns ajustinhos na nossa vida, viu? Glória a Deus. Tirar algumas coisinhas que não estão legais na nossa vida, arrumar a nossa vida, ajeitar a nossa vida, a nossa casa, que às vezes tem algumas coisinhas que Jesus precisa tirar. E a gente também sabe que a gente não é besta. A gente tem consciência daquilo que a gente erra. Não é verdade? É ou não é? A gente sabe o que... Não, Jesus... Às vezes algo de estimação, alguma coisinha, um pecado, ou uma incredulidade, alguma coisa que a gente já guarda. Não, Jesus quer tirar isso de nós, gente. Porque Ele quer operar coisas grandes na nossa vida. Aleluia! Deus quer operar coisas grandes na nossa vida. Embora a crise seja... A morte é ponto final na nossa mente, né? Acabou, acabou. Aí o que Jesus fala? Depois que preparou todo aquele ambiente, parou o milagre, aí sim, agora Jesus convida os 3 que ele levou, Pedro, Tiago, João, a mamãe e o papai da menina, e vamos agora para o milagre. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Jesus nos convida para ver o milagre de perto, aleluia. Não só é o milagre do outro, é o testemunho do outro. Eu vi, a irmã recebeu tal bênção, maravilha, glória a Deus. Eu vi a hemorrágica ser curada na hora, glória a Deus. Gente, mas Deus quer que nós tenhamos experiências próprias, experiências pessoais com o nosso Deus, aleluia, aleluia. E Ele coloca a gente para ser participante do milagre, Ele envolve a gente naquele milagre. Você vai ver, ninguém vai te contar, aleluia. Você vai ver o milagre na tua vida, seja em que área for. Você crê nisso, meu amado? Amém? Glória a Deus. Porque eu quero ver alguns que ainda não aconteceram. Eu quero ver pertinho, eu quero ver Jesus fazer. Aleluias! E Ele ali convidou aquele povo para participar daquele momento lindo de milagre. E quando Jesus convidou aquelas pessoas, primeiro, ele, como eu disse, ele tirou toda aquela incredulidade, todo aquele alvoroço.
repente, Jesus envolveu todos naquele milagre e aconteceu o grande milagre. De repente, ecoou uma grande voz. Não foi mais a voz, a menina está morta. Não incomodes o mestre. A voz dele agora é poderosa. Aleluia, Jesus. Talita come. Sabe o que significa? Menina, eu te digo, levanta-te. Uma palavra de ordem, uma palavra de poder para você, para mim, para nós. Aleluias. Talita come. Tem uma tradução que Jesus chama, lá no King James, fala assim que Jesus chamou aquela menininha de cordeirinha. Cordeirinha, levanta, acorda, cordeirinha. É igual a gente de manhã chama um menino para a escola. Eu nunca gostei, um adendo aqui, eu nunca gostei de chamar menino para ir para a escola gritando. Vamos, menino, levanta para a escola, vai escovar os dentes, vai... Não. Eu sempre passava a mão assim, hoje vai ter uma historinha na escola, não sei o quê. Eu ia criando aquele envolvimento emocional para não assustar a criança. Que tem pai que não, já assusta o bichinho já fica tenso, já chega na escola tenso. Jesus usou essa palavra, Talita cum, mas não foi gritando, foi uma palavra de poder, aleluia. Poder não significa aspereza. Jesus não foi áspero com ela, até porque não tem uma tradução que ele fala assim, cordeirinha, acorda. Tem uma tradução que diz assim, viu? Como se a mãe tivesse, se levanta, meu amor, vamos para a escola. Lá em casa, quando era o dia da escola dominical, eu falava assim, alegrei-me quando me disseram, vamos, à casa do Senhor. Aí, assim, já criava aquele ambiente gostoso para começar o dia. Então, Jesus fez isso com a menina, ó. Minha filha, levanta. E quando aconteceu o milagre, a menina começou a andar para lá e para cá. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. E ali Jesus falou, dá logo comida para essa menina. Gente, que bicho que come mesmo é adolescente, né? Ela tinha 12 anos. Dá comida para ela. E Jesus criou aquele ambiente de alegria naquela casa. E a tristeza foi embora. E a alegria chegou. E a paz chegou naquele ambiente. Glória a Deus. E assim Jesus quer fazer conosco, irmãos. Ele quer transformar a nossa história de dor em uma história de alegria. Glória a Deus. Segura essa palavra para você, meu amado. Eu segurei para mim. Eu estou andando e estou assim, crê somente, continua crendo. Talita cum, Talita. Coloque essas palavras de Jesus dentro do teu coração, coloquemos dentro do nosso coração, tá? É isso que Deus quis falar para nós nessa noite. Tomemos posse da palavra dele, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, viu? A palavra de Deus, ela não foi registrada aqui à toa. Mas é apenas uma história. É nada, aconteceu e acontece. Por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é isso? E lá em Apocalipse 3:20, Jesus, às vezes, não é convidado para ir à nossa casa, não, né? Às vezes não é, não. Nem todo mundo convida Jesus para ir até na sua casa. Mas ele se oferece para ir até a nossa casa. Igual ele se ofereceu para ir na casa do Zaqueu, não foi? Convém-me pousar na tua casa hoje. Porque Jesus tinha salvação para ele. Mas aí lá em Apocalipse 3:20, a palavra de Deus diz assim, eis que estou à porta e bato. Ó. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O que é uma ceia com o Senhor? É alegria. É alegria. Jesus quer alegria para a tua vida, para a tua casa, para a minha vida, para a minha casa, tá bom? Vamos receber o nosso Senhor Jesus Cristo todos os dias. Vamos andar com Ele. Vamos estar com Ele. Porque Ele quer nos dar alegria. Agora o Jairo podia sorrir, porque ia ser vovô. Ele estava perigando não ter mais a geração dele continuar. Agora Jairo sorri porque tem adolescente dentro de casa, adolescente alegre, é brincalhão. A vida dele mudou e a nossa vida também, tá, meus amores? É isso que Deus quis falar para mim e está falando para cada um de nós. Guarda no coração, tá bom? Eu agradeço a riquíssima oportunidade, foi isso que Deus colocou no meu coração. Amém? Vamos ficar de pé que eu quero orar por você? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando eu cheguei aqui, eu olhei para uma pessoa, não vou dizer quem é, mas eu vi muita tristeza naquela pessoa de cabeça baixa. Mas eu quero dizer para você, não vou nem olhar para a pessoa. Deus me falou, assim, no meu coração, que
Deus tem alegria para você, tá bom? Deus tem uma nova história para você. Deus tem uma virada de página para você. Aleluia, glória a Deus. Senhor nosso Deus, Deus de amor e de misericórdia, eu te agradeço, Jesus, por essa oportunidade de poder falar aos meus irmãos, transmitir aquilo que o Senhor falou tão fortemente ao meu coração. Muito obrigada, Jesus, porque tu nunca dizes não para nós. Aleluia, Jesus. Obrigada pela tua disponibilidade em nos ajudar, em nos acudir nas piores fases da nossa vida, nos momentos cruciais da nossa existência. O Senhor está pertinho de nós, e o Senhor quer mudar a nossa história, e o Senhor quer nos alegrar, e o Senhor quer nos abençoar. Pai, que essa semana seja uma virada de chave na vida dos meus irmãos, que estão passando por algo que ele acha assim que não tem mais jeito, mas que seja só de vitória, porque a última palavra é a tua, Senhor Jesus, e eu creio que o Senhor vai mudar histórias em todas as áreas. Oh, Senhor, na saúde. Oh, Jesus, libera a saúde para aqueles que acham que não tem mais jeito, Jesus. Libera a saúde, Jesus. Libera a vida, Jesus. Libera a alegria para aqueles que perderam a alegria por causa das suas provações, por causa das suas lutas. Libera a alegria. Talita cum, essa palavra de poder para meus irmãos. Oh, Senhor, e para mim, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a crer que nos piores dias, nos dias maus, nós não estamos sozinhos. Aleluia, Jesus, muito obrigada por essa rica oportunidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus amados.